Vamos ver agora, hein? Se vai. Boa noite, Mauro. Guilherme de novo, Elisângela, Michele. Vamos lá, vamos ver se agora vai, hein? Se pega no embalo. Mudei a rede aqui. Vamos lá. Pessoal, vai mandando. Olha, tá entrando o pessoal aí na força, hein? Mandando aviãozinho, tá? Por favor. Porque hoje tem sorteio. A minha convidada, Vivian Borges, ela está estrelando, não é estreando, para mim é estrelando, ela, porque é isso que vai acontecer no nosso SAB, que vai acontecer em São Paulo, Novo Tabacha. É uma inauguração de um novo módulo, né, que é o Fotoquímica 1, que é muito importante, um assunto pertinente aí no círculo. Doutor André está muito novo, obrigado. Olha, vamos lá. Gente, seguinte, essa live que nós temos feito aos domingos, né? Essa é a terceira. Nós inauguramos a primeira com a Vivian, Vamos ver se vocês... Olha, isso aí, ó, reclamação para Elon Musk, porque eu instalei uma Starlink aqui no meio do mato e o céu está estrelado, esses satélites aí que não estão muito bem. Eu mudei aqui para uma outra rede sem ser Starlink, vamos ver se agora fica melhor. Gente, seguinte, a estreia do Fotônica, né, do Fotoquímica vai acontecer com a Vivian Borges. Eu não poderia pensar em outra pessoa senão essa pessoa querida, que no passado foi minha aluna, hoje é uma colega, uma pessoa incrível. Muita gente que está aí assistindo conhece, quem não conhece tem que conhecer. E quando eu convidei a Vivian, eu fiz um desafio para ela, né? Eu que escrevi, assim como eu fiz no Fotoquímica, no Fotônica com o Jerry, e assim como eu fiz no Fotorrejuvenescimento com a Karen, eu fui o autor do conteúdo programático, né? Eu peguei e falei, olha, eu quero que você dê aula sobre esses temas aqui. E ficou um conteúdo muito interessante. E é tanto assunto que a gente fez o número 1, que é para já dar um apanhado geral. A Vivian daqui a pouco vai entrar e vai já conversar com a gente sobre isso, tá? Então, pessoal, vai mandando aviãozinho, porque hoje tem sorteio, né? Tinham regras para esse sorteio, que o pessoal da minha equipe colocou ao longo aí da semana lá no meu grupo de WhatsApp. E também vocês têm que saber de tudo que a gente for falar aqui hoje. Você pode entrar na minha bio no Instagram, e você vai ter lá todas as informações do SAB, de curso, de tudo, tá bom? E no final da live nós vamos fazer o sorteio. Fiquem presentes, gente, porque olha, o que vocês não têm noção, nos últimos sorteios, a pessoa que foi sorteada primeiro não estava presente. Felicidade para quem ficou para o segundo, né? Então, boa sorte aí para vocês. Queria perguntar também aí para vocês, tem alguém aí de outro país, sem ser do Brasil? Aqui em Portugal são 10 horas da noite, né? Então, eu sei que eu tenho seguidores aí espalhados, tenho alunos espalhados por outros cantos do mundo, e eu sei quanto é difícil para alguns, né? Para o Brasil está muito confortável ser às 18 horas. Olá, a Vivi entrou já, minha convidada. E eu gostaria de saber por quê, até para avisar que agora, vai entrar agosto, nós teremos a última formação. Olha, Itália, Paraguai, tem Portugal também, né? Dentro desse ano, a European Laser School, a última formação acontece agora, nos dias 23, 24 e 25 de agosto. É uma oportunidade para mesmo quem tem alunos inscritos que estão vindo do Brasil, da Inglaterra, da onde mais, meu Deus? Da França. Está vindo lá uma pessoa da França e de Portugal também. Então, fica aí aberto o convite. Querendo mais informações, é só me mandar um direct e minha equipe já manda, a partir já de amanhã, um PDF com todas as informações.
é uma oportunidade única, é um curso de ampla carga horária, são 3 dias intensivos, certificação de JUST, que é do governo de Portugal, né? E isso faz um diferencial. Gente, eu estou vendo aí que tem muitos alunos que já fizeram esse meu curso aqui em Portugal e sabem a diferença que é, tá? Eu também queria dizer que depois eu volto para o Brasil no finalzinho de agosto. Acabou a formação aqui, eu vou para o Brasil para dar um masterclass de iniciação, né, em Fortaleza, nos dias 30 e 31 de agosto. E também é um masterclass chamado Despigmentação Laser, de 2 dias só, mas tem o certificado, não é da European Laser School, mas é da WB. Ó, Dr. Vitalis Mikrokov falando em português. I didn't know that you speak Portuguese, my friend. Olha, vamos ter também um Masterclass em São Paulo nos dias 16 e 17 de outubro, em São Paulo, e é um Masterclass que antecede o SAB, ou seja, tem muita gente que está escrevendo para a minha equipe e para mim também, querendo participar do SAB, mas nem fez um curso ainda de laser, então não dá, não é possível, né? Só para dizer para você uma parte, gente, o Vitalis Mikrokov, que está aqui, ó, Dr. Mikrokov, ele é um amigo, ele é russo, vive na Turquia, ele também é um professor convidado da European Laser School, né? Eu vou ver se, não agora, mas na edição de 2025, ele vem fazer uma aula, uma participação, que é um grande profissional. O ChatGPT me ajuda a falar em português. Que ótimo. Então, depois do dia 16 e 17 tem esse curso meu e vai ter o SAB, que vai ser incrível, dia 18 e 19. A razão da live, gente, essa temporada de lives do SAB tem o propósito óbvio de atrair os profissionais que já trabalham com laser, né, para experimentar e fazer essa especialização de alto nível. Os temas que são abordados no seminário, atenção, não é um evento de laser, não é um congresso, é seminário, é uma grande sala de aula. E tem seleção, óbvio, só pode fazer quem já trabalha com laser, não importa se foi meu aluno ou outro aluno, ou Eliana Giareta, um beijo para você. Então, trabalha com laser, vai ser bem-vindo, porque são temas, gente, que você não vai aí googar e achar, né? São coisas que você não tem um livro ensinando, por exemplo, a interpretar um gráfico de curva de absorção, como nós vamos fazer na aula de fotônica, como também na minha aula de LIPS, né? Então, é um nível muito bom. E, claro, a gente aproveita essas lives para gerar algum conteúdo, né? Eu sempre falei que minhas lives sempre tinham ali o conceito de aula. E aqui hoje a gente também vai falar de algumas coisas interessantes, né? Bom, gente, o mercado da despigmentação, todo mundo sabe, é muito vasto, assim, questões de conhecimentos, né? Eu acho, pessoalmente, que também a micropigmentação quando você aprende a ser micropigmentador, você não se limita apenas a fazer um design de sobrancelha, você aprende uma série de conceitos. Então, por isso eu gosto tanto de dar aula, sobretudo para micropigmentadores. Mas, para você se destacar nesse mercado que está em amplo crescimento, é até bom que a Eliana Giareta está aí, porque ela é a prova viva de uma coisa interessante. Primeiro, foi a Eliana que me levou para o mundo da micropigmentação, assim, me projetou, né? Ela era coordenadora do Estética em São Paulo, ela veio a Portugal ter uma formação VIP comigo, me convidou, eu escrevi um capítulo no livro dela, que já está numa edição já acima aí, né, de várias edições, e ela me levou lá. E eu falei lá uma coisa que ficou meio desconfortável. Eu sei que muita gente me chamou de maluco ali, doido. Eu falei que a despigmentação era o futuro da micropigmentação. E isso algumas pessoas interpretaram de uma forma equivocada. E eu nunca quis e nem fui pejorativo nisso, né? Eu simplesmente já estava a antever que ia ser, ela lembra disso, um crescimento incrível, a micropigmentação estava dando um boom,
E eu sabia que isso era entropia. Na física a gente chama isso de entropia, gente. Quanto uma coisa aumenta de uma forma bruta, né, também aumentam as intercorrências. Então precisa de energia para controlar aquele desequilíbrio. Então eu já tinha previsto. Hoje eu já falo uma outra frase. Hoje a minha frase da vez, viu, Helena? É: a fotobiomodulação é o futuro da despigmentação. Então anota aí, quem quiser chamar de maluco chama, mas daqui a uns anos a gente conversa. Bom, mas o tema hoje é para exatamente trazer, porque o SAB é um seminário que leva o meu nome, mas eu não atuo sozinho. São 5 professores, eu e mais 4, e está incrível. Eu estou com muita expectativa para esse seminário. Vai ser o Sabão, né, de outubro. E com essa coisa de ter a profissão de professor de laser hoje, né, se tornou muito popular. E o que está acontecendo? Eu queria falar isso já chamando a Vivian Borges. Vivian, você está por aí para me já chamar? Pede aí para mim. Eu vou botar ela aqui, que aí eu chamo ela pelo laço. Vamos lá. Vivian Borges. Hoje, meio que... O que está acontecendo hoje? Eu noto pelo meu grupo, tem mais de 600 pessoas lá. Olha, Opa, peraí. Tô e falando que hoje, gente, não repare, mas hoje eu estou, digamos, aí, agora sim. Hoje o tá. tico e o teco tá complicado, gente, mas Eu faz estou parte. notando que Eu, você eu tô com está cafeína disperso. para. Eu Eu já tô tô, com eu tô cafeína. tomando já um vinho aqui. Eu te já perguntei hoje se você estava sem vinho, mas não tá, É melhor né? Pelo visto café. não tá. É É, é a melhor terceira cafeína, um professora. alcaloide, para a gente. Ah, tá bom, ótimo. Gente, eu tá tão quente aqui, Vivian, que eu tô deixando a janela aberta. Eu tô vendo assim um zoológico de, cole- de coleópteros entrando e passeando aqui. Aí, em Portugal, o negócio é meio feio. Eu tô mesmo no meio do mato. Vivian, muito obrigado aí por você estar Eu que aí, agradeço né? o convite, a Eu confiança tô pelo meu trabalho para fazer parte do Sabão. isso mesmo. E essa edição, eu estava falando pessoal, eu quis chamar você logo, né? Do Sabe, é a 7ª edição. Nós já fizemos 6, era para ter feito já 7, mas o 7º iria acontecer em Porto Alegre. Infelizmente, eu estava lá durante o início daquela tragédia toda e não foi possível. Então, o 7º passou a ser São Paulo. E esse 7º, a gente só de raiva falou, vamos fazer uma coisa de 2 dias logo, né? Porque normalmente nós fazemos isso em um único dia, é bem intensivo. Tem vários aí que eu vi que estão assistindo nossa live e que já fizeram. É de 9 da manhã, já teve um que acabou 10h30 da noite. Então é pauleira mesmo. Então a gente vai fazer 2 dias e vamos ter 2 modos estreando, que é o do fotorrejuvenescimento lá com a Karen e o teu, o Fotoquímica 1, né, que eu estava com muita expectativa. Só para dizer para o pessoal, gente, no dia 18 vai ser Fotoquímica, depois o Fotônica e o Laser Lips. E no dia 19 o Eyeliner, Fotorrejuvenescimento 1 e o Orange Expel da Eveline. Então, Vivian, eu queria te perguntar, comentar com você, que por incrível que pareça, até eu te mandei um áudio hoje, muito, por incrível que pareça, ainda hoje tem muitas pessoas que desconhecem, por exemplo, o que é escurecimento paradoxal do pigmento. Pois E isso me dá uma é. certa angústia, porque eu vejo assim, pô, se a pessoa está lá no meu grupo, são 600, o seu também tem bastante pessoas, nós presumimos que já são profissionais. E a pessoa, na hora lá, não quer nem passar vergonha, aí vai no privado e me manda assim, mas o que é esse escurecimento paradoxal? Isso é chocante para mim. Então eu queria
que você, primeiro, falasse sobre a importância da fotoquímica hoje, esse conceito que nós não foi criado, já existe Sim. fotoquímica, mas trazida à luz da despigmentação laser. Então, no caso, né, só vou abrir uma brecha, né, no teu comentário que você te taxaram de maluco a respeito que o futuro da micropigmentação seria a remoção, seria a despigmentação. Hoje todo mundo está dando a cara para bater, porque eu não digo que é só um aspecto cultural, mas também é um aspecto já inerente do ser humano, de sempre querer adiar, né, ou evitar, né, fica procrastinando. Então, o que acaba acontecendo? É fato. Deita na maca o cliente. Ah, mas eu vou precisar remover, não tem como fazer uma outra por cima? E assim vai. Então, a gente recebe, né, no nosso espaço clientes que fazem micropigmentação, ou se não até antes, né, a própria maquiagem definitiva, né? Então envolve toda uma química também que muitos acabam também passando, né? Que fala assim, cheguei na maquiagem definitiva. Então vai aquele acúmulo. Então isso já é a prova cabal também que o laser ele tem essa afinidade colorimétrica, então não podemos, né? Ele é físico propriamente dito, mas a química é algo que a gente não pode ignorar. Essa é a questão do módulo. E quando a gente vai batendo ali, né, desde 2014 a 2024, né, 20 camadas de pigmento ali, porque como é que era o retoque? Quem é micropigmentador aqui não vai deixar eu mentir. O retoque, o famoso retoque, eu odeio esse termo, mas o que acaba acontecendo? Não era preencher as falhas, era fazer uma nova por cima. E não só isso. Em meados de 2017 para 2018, todo mundo com aquela sobrancelha chumbada, né, aquele grafite 12B, digamos assim, o que o povo queria? Fio a fio. Aí veio aquela saga dos fios invertidos, né, dióxido de titânio, a torto que a direito. Aí chegava ao ponto de ensinarem a fazer fios invertidos com branco, naquela sobrancelha compactada, preta. Nem preciso dizer que não funcionava, mas a gente acreditava na época. E assim por diante. E aí, o que acaba acontecendo? Chegou ali, meados de 2023 para 2024, tem como neutralizar? Não, porque não tem mais espaço físico para implantar ali. E geralmente, o que a pessoa tentou? Neutralizar aquele preto com um óxido de ferro vermelho. Então, a pessoa sai de lá com 2 pedaços de caco de telha, volta cinza de novo. Então, por quê? Porque o óxido de ferro não teve um espaço hábil para se encaixar dentro da pele, como a gente costuma dizer. Então, chegamos no laser. E aí vai chegar na tua pergunta, que é o escurecimento paradoxal, porque o pessoal vai batendo laser ali no preto carbono, porque qual é o hábito do profissional? Não só brasileiro, mas do mundo todo. Usar tintas que vão preto carbono pela facilidade do implante na pele. Então, vai tirando as camadas do 77,266. Vai. Aí chega no famoso laranja 13, 21, 110. Bate. Só que o que eu tenho embaixo? Lembra da camuflagem? Lá de 2018? Só que o que tem embaixo daquela camuflagem? Ali embaixo. Mais preto. Ou se não, o que acaba acontecendo? A pessoa tem lá uma antiga, vamos levar a primeira hipótese. A pessoa tem uma antiga ali, um óxido de ferro vermelho. Então, o que acaba acontecendo? A hora que bate o laser, todo mundo, vou usar o protocolo da Eveline, é a situação 2. Aí, vou que é sucesso. Aí vai lá, bate, escurece. Então, assim, como assim laranja escurecer? É aí que vem a pigmentologia e faz assim, ó. Que laranja é esse? É o 21-110 ou é uma composição de óxidos de ferro? Então, o que eu quero dizer? Sempre quando você tiver cores como vermelho, laranja, tá? E branco, o que isso significa? Pode ser dióxido de titânio,
pela simples pigmentologia. Pode ser um óxido de ferro vermelho associado com óxido de ferro amarelo ou um óxido de ferro vermelho. Como é que eu descubro? Disparando o laser, vai escurecer. Então, o que é esse escurecimento paradoxal? Quando a gente vai lá dar um Google e olhar qual é a estrutura da molécula, então, ou seja, a unidade formadora daquele pigmento, eu vou perceber que existe um metal, que é um ferro, que é um titânio, que é um cromo, né, ali nos meus pigmentos inorgânicos, mas ele está cercado de oxigênio. Então, o que acaba acontecendo nesse fenômeno? O teu laser, né, ele tem todos os fenômenos, mas a gente não pode ignorar o fenômeno térmico. Então, o que acaba acontecendo? Você vai aquecer aquela estrutura. E quando atinge uma determinada temperatura, o oxigênio se desprende da molécula, se desprende da estrutura. E isso gera uma redução. Então, eu arranquei oxigênio. E isso também muita gente confunde, eu já não sei se eu estou me atropelando, que o pessoal confunde o que é oxidação com redução. Eu ia comentar isso com você também, eles confundem muito, e eu até ia falar para você que se você quisesse desfazer essa dúvida, até que nessa live, eu libero, porque é um tema da aula, que você certamente vai explorar lá melhor. A gente não tá, eu tô doido para contar para o pessoal, mas a gente ainda está segurando, né, Vivi? Eu sempre falo que o SAB é uma grande sala de aula. E nesse sabão vai ter uma dinâmica diferente, duas projeções à parte. A gente quer fazer uma coisa meio que laboratório na aula da Exatamente. Então, estilo Dexter. Vai ser isso. E o pessoal confunde muito oxirredução com oxidação, redução com oxidação, né? Porque lê lá, o dióxido se converte em óxido, ele oxida, né? Fisicamente, a perda, a gente até brinca com a língua portuguesa que oxidar, eu estou dando elétrons, estou tendo perda de elétrons porque eu estou dando meus elétrons. Então, explica aí a diferença para desvendar de vez logo essa coisa da oxirredução e oxidação, Vivi. O que acaba acontecendo? A gente tem algo que vocês nunca mais vão confundir. Oxidar é ter contato com oxigênio. Então, existem, né, pilhas, né, oxidação, redução, ganho de elétrons, perda de elétrons, cátodo, ânodo, mas aqui, simplificando em termos de oxigênio. Então, oxigenar, oxidar. Então, eu estou dando oxigênio. Então, sempre quando eu dou oxigênio, a estrutura, ela vai clarear. Então, por exemplo, peguem um pedaço de prego enferrujado, ou o pó mesmo do óxido de ferro vermelho. Goteja nele água oxigenada. Então, o que é água oxigenada? A água oxigenada é uma água que tem oxigênio ali aprisionado, louquinho para ser liberado. Então, goteja essa água oxigenada nesse óxido de ferro vermelho. Então, você vai estar oxidando ele, você vai estar oxigenando. Ele se transforma em óxido de ferro amarelo. Então, você está dando oxigênio para ele. Agora, vai lá e aquece ele. Então, ou seja, numa temperatura de 900 graus, o oxigênio se desprende do óxido de ferro vermelho e ele começa a reduzir. Então, o que é reduzir? É subtrair. Eu estou tirando oxigênio. Então, conclusão, aquele vermelho começa a ficar preto. Então, o que acaba acontecendo? É a hora que eu disparo. Esse escurecimento paradoxal é a redução da estrutura. Exatamente. Então, aquilo que estava oxigenado... E o escurecimento paradoxal não restringe a titânio. Isso que é importante, né? Não, todos os pigmentos que têm oxigênio associado a metais. Então, isso acontece com óxidos de ferro, isso acontece com dióxidos de titânio, isso acontece também com óxido de cromo verde, mas do tipo hidratado. Então, você percebe que você vai ter ali oxigênios de fácil desprendimento. Então, você vai ter esse atributo. E em titânios também a gente percebe diferença entre o rutilo e o anatácio, a hora que você dispara ali e tem essa perda. Então, no
titânio do tipo rutilo, o oxigênio se desprende mais fácil. É, No é importante anatasse, esclarecer isso aí, Vivian, que também ia comentar. Isso em aula você mostra, né? A gente sim, até isso estava eu vou tentando explicar e a gente conseguir vai a fazer na matéria-prima. prática. É isso. Eu tenho que ver se a gente consegue a tempo, né? Gente, o dióxido Sim, de titânio, ele tem três matérias-primas possíveis, não é? É o sim, anatase, o broquita, né? E o isso, o rutilo. rutilo. Nem todos acontece aquele lance do. Explica aí, Vivian, do escurecimento, de ficar daquele aspecto, não é? Não. Aí o que que acaba acontecendo? Pode Você sim, tem titânios. Letícia. Ela, eu acho que é Etícia ou é Letícia? Etícia. Ela está perguntando se pode comprar no primeiro lote. Eu vou falar no final da live, tá? O primeiro lote acaba agora, daqui a 3 dias. Então, a chance de comprar sim. Mas aguenta aí, quem sabe, se, não é? Vamos lá esperar a Vivian falar. Ó, então, só para vocês terem uma ideia em termos industriais. Então, quem fornece pigmento, eles fazem o seguinte: eles extraem da natureza o minério chamado imeltita, tá? Porque aí você vai ter as três variáveis do titânio ali. Então, o que que eles fazem? Industrialmente, eles vão aquecendo, vão fazendo uma mudança reológica na estrutura para eu obter rutilo, para eu obter anatasse. Broquita, a gente não usa internamente, então a gente dispensa ele, a gente já usa em construção civil e em tintas imobiliárias, como está aqui na parede, tá? Então a gente usa mais rutilo e anatasse porque eles são compatíveis. Rutilo, ele é mais Mas calma compatível. que você sabe que no mundo da tatuagem, às vezes aparece um ou outro ser Ah, parece, é que pintou verdade, temos a com tinta tinta xadrez, meu céu. ou Temos a tinta automotiva, tinta xadrez. xadrez. Pois é. É, então, Aí é um outro aspecto também que eu estava ignorando, tá? Bem lembrado. Titânio broquita, a hora que você dispara o laser, tá? ele Aquela, dá uma acho que bronquite da- asmática na pessoa. exato, como o André fala, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, é porque não bateu numa broquita, tá? É. Ele é tão pior ou igual ao óxido de cromo verde Com anidro, broquita, tá? só maquita. Só na maquita, ou se não, digamos assim, joga na fogueira, né? É. Faz aquele peeling de fogo, né? E aí você faz o resurfacing, aí você vê o que, que você, né, ajustava, né? Aí o que, que acaba acontecendo? A indústria, ela tem o rutilo e o anatasse nesses parâmetros. Aí ele falou assim: nunca vi uma tinta com anatasse e micropigmentação, você não viu nada. Temos, e tem fabricante que ainda bate na tecla que usa anatasse. Uma vez eu e o André, no ano passado, a gente discutindo, mandei e-mail para ele mostrando, não, nós usamos a anatasse. E é É. assim, A pessoa não batendo nos tem como. peitos. Que... Ah, não, o meu titânio é anatasse, tá? O fabricante batendo no peito. Então a gente tem que contar com Depois, todos depois, esses. depois você me dá, que eu passo para a Eliana, ou você passa para ela essa tinta aí em privado. Que a Eliana é Sim, estudiosa também, ela adora essas coisas. tá? Então, o que que acontece? O correto, óbvio que é ter rutilo. Mas o que que acaba acontecendo a longo prazo, quando se trata de um rutilo? Você não visualiza ele mais na pele. Ele se confunde com teus pontos cegos na pele. Agora, o anatasse não, ele é um branco de cobertura. Então, você vai encontrar ele nas tintas de tatuagem, primariamente. Sim. Você vai encontrar eles nas tintas que simulam tonalidade pele. Então, é um titânio que tem ali uma resistência. Porém, qual é o problema dele? De tanto que você vai ter radiação ultravioleta em cima dele, ele começa a ter uma mudança estrutural alterando a cor da tua camuflagem para um amarelado. E quando você bate o laser nele, é aí que a porca torce o rabo, Sim, porque você mas fala assim, olha, vai dar um ô, cinza. Vivian, isso aí é uma coisa que uma vez eu acho que eu. Pode ser que eu acho que eu falei com você, e muito provavelmente eu devo ter falado isso em aula, que é assim, eu tenho aí
querendo ou não, a questão de tempo, né? Eu estou muito tempo nesse mercado, então o tempo não tem como comprar. E o tempo te dá ali a chance de você pegar muita coisa, ver muita coisa que outros vão ver à medida que for vivendo o tempo. A vida inteira, antes da micropigmentação se tornar o que é, quando ela ainda era uma maquiagem definitiva, como era chamada, obviamente, o que mais aparecia para mim enquanto técnico de despigmentação, ali trabalhando com laser, eram tatuagens. E era raro, mas aparecia. Às vezes, alguns desenhos com branco. E quando que aparecia esse branco? Eu digo branco assim, de você olhar para o desenho da tatuagem e ver a cor branca. Não é dizer a tinta tem branco. Obviamente que muitas vão usar vai ter o titânio como elemento clareador, mas ver branco eu via muito em tatuagens onde geralmente eram pretas com cinzento, né, com sombreados, e o branco era usado para fazer aquela ilusão de óptica de Isso, aquela profundidade, transição 3D, luz e exato. sombra, essas coisas. E eu lembro que quando eu via isso, eu falava para o meu paciente assim, meu amigo, a cor tem um branco aqui que eu não posso te garantir, porque o branco reflete a luz. Ele, ele tem interação, isso é importante dizer. Eu até teve aí um congresso aí pouco tempo atrás que uma pessoa colocou lá assim que equivocadamente que o branco não tem interação nenhuma com o laser. Claro que tem. Se não tivesse, ele não escurecia. Se escureceu é porque tem. Sim. Ele pode não ter aquela coisa da quebra, Aquela como a gente espera. fototermólise de imediato, mas ele tem uma fotoquímica, ele tem uma alteração de cor. Exato, tem alteração, tem interação. Não é positiva, mas tem. Então, quando eu batia o laser nessas partes brancas de uma tatuagem, que eu via que era tinta branca, eu usava o 1064 ali, porque eu já estava no preto mesmo. Eu tenho aquela minha estratégia de tirar o grosso na primeira sessão, né? E quem tira o grosso, para mim, é o 1064. Raras as sessões quando você pega, por exemplo, uma tatuagem que é um coração vermelho. Né? Aí é 532, beleza. Mas quando não é o 1064. Quando eu passava o 1064 no branco, ele ficava um amarelinho ocre, parecido com essa cor aqui, assim, né? Então, eu não sabia explicar. Então, quando eu fui cair na micropigmentação, e a primeira pessoa que me aconteceu isso foi a fatídica Dona Marlene. Ai, a bolsinha de oncinha. Quem foi meu aluno sabe quem é, e quem não for, lute para fazer o curso e aprender quem é Dona Marlene. E já deu spoiler da bolsinha. E aí, aquela onça pintada, né? O que acontecia? Nela escureceu. Então, para hoje é muito fácil ter aí uma Vivian, ter, né, tantas pessoas que a gente sabe explicar o porquê, mas naquela época foi uma coisa muito complicada. Não, naquela época era assim, a gente atirava e falava assim, olha, na próxima sessão, de acordo com a cor que vem, eu vou ver os parâmetros que eu uso, tá? Sim. E assim vai. Então, ou seja, errado não está por qual princípio? Pela premissa do laser, primariamente, ele é física, ele é colorimetria. Sim. Então, não tem como ignorar. Ele é isso. Porém, qual é a contribuição da química? Qual é a contribuição da pigmentologia? Otimizar resultados. Então, ou seja, aquela quantidade de sessões serem reduzidas. Então, a gente entender o que está ali e o que a gente pode, de forma cosmética, que é aí um segundo ponto, de que forma cosmética, entre as sessões que a gente pode fazer para otimizar o resultado físico que o laser me entrega, é fundamental.
Então, a gente entender, por exemplo, já pegando esse gancho do amarelo, lembra daquela camuflagem que eu falei para você, que tinha ali o preto embaixo, do Sim, grafite 12B, e ali em cima? Aquilo ali não é preto? O anatasse não é branco amarelado? sim. Na colorimetria, juntar preto, branco e amarelo, que cor que dá? O verde, que todo mundo bate na tecla falando que é óxido de cromo, que é um outro engano. Sim. Mas, então, isso é importante dizer que primeiro, para o pessoal não ficar confuso, o exemplo que eu dei de uma tatuagem não estava sendo usado o branco como uma camuflagem, nada para Não, cobrir. sim, Ele estava mas é puro, na aí ele fica só mesma. amarelo, ele não fica com É, aspecto esverdeado. No isso. caso da É que micro, eu quis aproveitar o muitas gancho. pessoas, numa determinada época, aconteceu isso, né? De colocar ali e aquilo ocorrer. Mas olha, Vivian, é uma coisa que é muito assunto para manga. Eu, Pô, às vezes, eu tenho visto nesses anos todos, às vezes, situações que fogem até da física, para você ter uma ideia. Por exemplo, situações em que você, numa primeira sessão, bate, não ocorre escurecimento paradoxal. Você fica todo feliz, anima a cliente, que foi isso que aconteceu na época com a dona Marlene, quando eu conto a história, lembra? Eu uhum. cheguei, ela volta 2 meses depois da primeira sessão. Naquela época, atenção, gente, era maquiagem definitiva. Eu falava que a média, eu sempre falei que isso é imprevisível, mas que no meu trabalho eu já tinha uma certa média que é entre 4 e 6 sessões. Ou seja, ela guardou aquela expectativa na O cabeça. número mágico. É, É. guardou o número Aí, mágico. o que aconteceu? Quando ela volta para a segunda sessão, deu uma boa clareada. E aí, o bobo aqui chega e fala: Dona Marlene, Mais esquece aquelas uma. 6 sessões. É Mais uma tá pronto. pouquinho, já vai... e quebrei a cara. Porque eu fiz o laser, ali eu já vi que tinha alguma sacanagem fotônica acontecendo ali. Porque na hora que eu bati, ele ficou escuro. Quando você levantou, ó, operador de laser, quando para, levanta o óculos assim, o balãozinho tá escrito assim, ó, deu merda. Não, levantou a. Eu Deixa eu ter levantei assim certeza. e Não, deixa eu fiz. tirar o óculos, né? É, Porque as lágrimas estão parece que você atrapalhando. Deixa quer, eu você ver. quer olhar para acreditar, né? Quer dar uma de São Tomé mesmo para ver, para crer. Aí ali, minha irmã, é questão de orar, né? E seguir o trabalho. E eu já estava pensando, até chegar na outra sobrancelha, o que eu ia falar para aquela mulher, porque enquanto ela está deitada ali com o óculos fechado, ela não está sabendo de nada. Mas na hora que ela levantasse e olhasse para o espelhão que tinha sido doado, mas a verdade, eu explico isso porque são coisas que não tem como explicar, entendeu? Pois é. E depois de muito tempo eu tenho uma suposição que eram camadas, porque depois a dona Marlene foi contando, foi soltando as pérolas, né? Ah, Sim, uma é sempre pessoa que assim. cobriu com Esqueci de branco. te mencionar, É, né? Esqueci de te mencionar. então nem Sempre sempre tudo assim. que reluz é ouro, né, gente? Eu passei ali, obviamente, eu sempre tive essa estratégia, eu não meto o pé na porta numa primeira sessão, eu sempre fui mais contido, bem pé no chão. Então, o que eu vejo é que na Dona Marlene eu usei uma coisa mais sutil na primeira, que é uma senhora de idade, eu não ia, né, detonar ali ela dava para notar que ela não tinha nenhum trofismo tecidual ali e tal. Mas depois aconteceu de escurecer. Eu acho que o SAB veio para isso, para trazer essas experiências, para que os que estão agora no mercado, quem me dera, Vivian, quem me dera, parafraseando a Legião Urbana, né, com a sua música Índios, quem me dera ao menos uma vez eu tivesse tido um SAB na época em que eu comecei. Então, Gente, pensou a diferença que ia fazer? meu Deus do céu, eu estava na lua. Olha, gente, vamos falar dos valores do SAB, né? O link lá no grupo. Gente, lá na minha bio, assim que sair da live, quem ir lá agora, entra na bio, lá
o meu pessoal, minha equipe vai colocar lá e também no meu grupo do WhatsApp. Quem não está no meu grupo, seja bem-vindo. Lá na minha bio tem como entrar. É interessante o seguinte, são 6 módulos. O eyeliner já esgotou, mas a gente está abrindo exceções assim para quem quer muito, na condição de aprender só a fazer a colocação e ter a teórica. O disparo, a gente vai fazer uma outra dinâmica lá. Mas minha equipe explica isso melhor. Mas o importante é o seguinte, se você quiser fazer só o módulo da Vivian, só o fotoquímica, ou quiser fazer o fotoquímica e o Lips, ou fotoquímica e o Orange, enfim, você agora só vai pagar R$ 500, que é uma inscrição única, independente do número de módulos. Por quê? Porque o restante você vai pagar só lá em outubro, lá no dia do evento, entendeu? Então, você pode escolher também pagando aos poucos. Tem gente, Vivian, que tá, não vou dar o nome porque ela tá até assistindo aí a live. Ela acho que 10 dias ela manda lá um pouquinho, que ela quer chegar lá quitada, né? Ela abriu Oi, uma você conta poupança. pode pagar todos se quiser, ou só dar os 500 agora, escolher lá a quantidade de módulos que quiser. Não é? Não, atenção, se você escolher 3 módulos, não vai ser 1.500, é 500 só. 500 se for um módulo, ou for isso, e outro, esses 500 vai ser abatido, gente. A gente não vai, o que não é nosso, a gente não quer, né, Vivian? Esses Pois é. 500 é uma matrícula que é deduzida do valor do curso, atenção. E outra, pode pagar parcelado também se quiser, tá? Só que aí você não se preocupa, põe depois a equipe te explica, porque quando você clica lá, alguém da minha equipe entra em contato e aí você tira essas dúvidas lá. O importante é saber, gente, que esse primeiro lote, viu? A Letícia está toda hora aí perguntando, acaba daqui a 3 dias, dia 31 de julho, José Fini, né? Acaba. Então aproveita. Gente, uma coisa que eu odeio, Vivian, eu odeio falar preço. Eu não sou bom vendedor para. Eu odeio. Só que o pessoal, né, fala, tem que falar. Gente, nesse módulo, um módulo está saindo a 1.050, tá? Reais. Um módulo. Se você fizer 6 módulos aqui na. Porque é assim, 1.050 um, 2 módulos 1.900. Quanto mais módulos vai fazendo, mais barato vai ficando. Aí eu estava vendo aqui 6 módulos, por exemplo, dá 3.950. É como se cada módulo passasse a custar R$ 658, né? Então, assim, é um negócio bom para todo mundo, para quem dá aula, né, dona Vivian? Para quem organiza e para quem aprende, é bom para principalmente. todos os lados. Ganha todos. Pois é. Então, para se inscrever agora mesmo, você pode ir lá na minha bio, vai lá, tem o link lá, certinho. E para finalizar, gente, antes de fazer o sorteio, que eu nem estou aqui com... Ah, já está aqui com a lista. Só que eu não estou vendo aqui como é que eu vou fazer o som. Tem que ter um outro notebook aqui. Gente, o certificado do SAB é internacional, é da WB Training Center daqui de Portugal. E ele é individual, ou seja, cada módulo tem um certificado. Vai ter gente lá que vai sair com 6 diplomas na mão. Vai ter um grupo VIP para os alunos. Você se inscreveu, você já está dentro de um grupo VIP, onde você tira dúvidas lá e tudo. Vai ter um material didático também. Ó, Vivian, não deixa corre com esse material. Ai, pois essa apostila. E o coffee break. E um coffee break caprichado. Sempre lá tem um bolo de cenoura com chocolate que a Drica faz, a Adriana Borges faz. Então, corre lá no grupo, vai lá no link que vem dos Borges, tá? Os Borges não perdoam, né? Adriana Borges. Não, a gente arrasa do início ao fim. Quem tá com Borges está em boa companhia. Só falo isso. E, gente, olha, então a gente vai passar, esse o recado. Eu vou fazer o sorteio agora, já está aqui aquele sorteador, né? Quem não participou aí e não soube, né? A Eliana, por exemplo, eu amei meu curso em Portugal, tal, maravilha, tal, saudade. Gente, muita gente assiste a live e não sabe que sorteio. Não tem mais. Semana que vem tem mais uma live, domingo, vai ser com a Eveline. Vai ter sorteio. Fiquem atentos nas minhas postagens. E outra coisa, o SAB agora tem um perfil do Instagram, que é Seminário André Borring. Entra lá, gente, segue,
porque quem vai participar do SAB, nós vamos seguir como resposta. Então vai ser um negócio bem VIP, um bem VIP. Então vou tirar aqui, que agora tem que sortear isso aqui. Vou tirar os comentários aqui um pouquinho. Isso, vamos lá. Só para a gente fazer. Gente, então, ó, Quem vou vai ser sortear aqui. meu aluno? Vamos Esses... lá. Vamos lá, Vamos lá, sorteando. Número 18. Número 18, Guilherme Garcia Laser. Ele tá aí? Oh, meu Deus, peguei aqui, bati. Ah, Guilherme. Oh, meu Deus, sai. Aqui. Como é que funciona? Se o Guilherme não está, sorteia outro? Aí a gente sorteia outro. Guilherme Garcia Laser. Guilherme, cadê você, rapaz? Deixa eu ligar aqui os comentários para ver se ele tá aí. Vamos lá. Guilherme, você tá aí? Guilherme, cadê você, rapaz? Vamos lá, chamo uma. Michele Lima, ali, eu vou ganhar. Você já ganhou, eu acho que foi na semana passada, na retrasada, mulher. Ai, achou. Guilherme tá aí, ó. Eu. Cadê? Guilherme Garcia Laser. E... Olha, tem um Guilherme na live aí. Olha, Guilherme, Parabéns. Olha, pensei que era um outro Guilherme, que é um que foi meu aluno já e que no último sábado ele ganhou do Fotônica. Ele foi sorteado. Então, Guilherme, olha só. O pessoal vai entrar em contato com você. Parabéns. Tenho certeza que você Guilherme. vai amar o módulo avançado de fotoquímica 1, né? Isso é muito importante. E, gente, queria só para finalizar, Vivian, hoje eu estava fazendo aqui uma reflexão, que aqui no meio do mato a Helena Jareta também, ela tem uma casa de campo, só que eu, quando venho agora para cá em Portugal, fico morando aqui na minha casa de campo, que é onde eu tenho sossego. Eu estava vendo umas coisas, porque até foi a Eveline que chamou a atenção para isso. Ela falou assim, como tem gente que se proclama, como é que se diz, especialista, né? Qualquer perfil que a gente vai hoje, está lá assim, especialista em remoção a laser ou despigmentação. E assim, claro, eu sonho com um mercado onde tenha muitos especialistas, mas especialistas de verdade. Não é? Porque o conceito de ser um especialista é muito mais do que um marketing promocional. Eu fico vendo umas coisas, Vivi, que é o seguinte, pessoas que vão lá no meu grupo perguntar uma coisa que qualquer curso básico deveria ensinar e a pessoa não sabe, e está lá escrito que essa pessoa é especialista. Eu tenho medo desse profissional, mas eu tenho medo e, ao mesmo tempo, eu tenho ânsia de querer fazê-lo tornar melhor. Por isso, eu, com muita humildade, muitas vezes em alguns vídeos, eu falo. E já chegaram pessoas, colegas, que falam assim, você não precisa fazer isso, não. Mas eu falo assim, ó, permita que eu torne você um profissional capacitado mesmo, especializado em laser. Porque, gente, vamos lá, se eu perguntasse, aí a live chegou a bater 70 pessoas, se eu chegasse, tivesse com todas essas pessoas numa sala e todos tivessem lá escrito que eram especialistas em laser, porra, se a gente pensar na palavra laser, qual é a primeira ciência que te vem à cabeça, Vivian? Física. Exatamente. Aí eu pergunto para um desses especialistas, pseudo-especialistas, amigo, você sabe me dizer, por exemplo, a diferença entre emissão espontânea da radiação e emissão estimulada da radiação? Conceitos que Einstein proclamou lá em 1916 e que acabou sendo a tabuada para que Theodore Meiman, Charles Townes, com seu Maser, chegasse aonde chegaram. E a pessoa não sabe. Então, como é que você se tem a lata? E eu falo isso com muita sinceridade, olhando no olho, gente, porque, isso tem que parar. A gente tem que acreditar. Se você quer ser um especialista, você tem que acreditar que você é, mas não pode ser uma atitude esquizofrênica, não. Tem que ser palpável. Então, fazer um seminário como esse é com muita humildade. É tanta humildade que eu chamei outros colegas
para colaborar. Pessoas que eu sei que têm um nível de conhecimento superior ao meu em química, por exemplo, como a Vivian, em fotônica, como o Gerry. A minha aluna Karen Recoba começou há pouco tempo em laser, está arrebentando e só faz peeling. Faz resultados muito melhor que o meu, por que eu não vou chamar a mulher? Então, vamos botar a mãozinha na consciência. Eu sei que todo mundo tem aí uma obra para fazer, tem um carro para pagar, mas investir em conhecimento é a melhor herança que você pode deixar. É o que eu costumo dizer. Eu tomo isso como um lema. Todo mundo me pergunta assim: ai, mas a gente está vivendo uma época tão difícil, a concorrência está muito acirrada, está complicado, então está difícil combater a concorrência. Eu falo assim: concorrência, ela só existe quando o teu nível de conhecimento é igual ao dela. A partir do momento que você investe em conhecimento, você sempre vai estar um passo adiante. E a concorrência está lá atrás. Então, é o que eu falo. Muita gente fala que está preocupado com a concorrência. Se preocupe em saber fazer, em saber resolver. A partir do momento que você tem os dois, você não vai ter concorrência. Porque saber fazer, com o perdão da palavra, todo mundo vai lá e faz, de uma forma ou outra. Mas saber resolver, só estudando. Então, olha, e para encerrar falando de estudando, eu fui achar aqui, porque a Eliana estava ali falando que tinha feito uma pergunta, e eu vou ler aqui a pergunta dela. Talvez, se não der para responder do jeito que a gente gostaria hoje, já fica porque vai ter mais uma live mais à frente, né? Com você, Vivian. uhum. Ela fala que eu tenho tanto respeito por vocês dois que gostaria de perguntar como o fabricante, hoje de tinta, eu presumo, né, pode colaborar com vocês da ciência. Eu falo muito com o André e já fizemos modificações na tinta, estudando juntos. Isso é verdade. A Eliana, ela desde sempre falou que tirou o dióxido de titânio da composição das tintas dela. Ela também já retirou o 21110, né? Ou seja, porque é uma pessoa que também trabalha com laser e quer um mercado que não tenha obstáculos. Embora a gente sempre fala que muitas vezes o que a indústria faz, ninguém faz de crueldade, não é, Vivian? Você acha que podia até Não, é que comentar isso. assim, Faz, às vezes, para solucionar um problema. Só que aí solucionou quimicamente. Só que essa solução volta a ser um problema lá na frente quando é hora de despigmentar. O grande sim, segredo é achar uma conexão aí. E é isso que a ciência exato. ajuda. O que a gente precisa quebrar, né? E isso, no caso, eu falo também, não só para quem é fabricante, mas para quem também é detetor da marca dentro ali do fabricante. Então, é assim, nós, micropigmentadores, somos artistas? Somos. Só que a tela não é inanimada. É uma tela que está em constante transformação, está em constante troca. Então, o que acaba acontecendo? Aquele pigmento que você implantou ali, num prazo de 3, 4, 5, 6 meses, por quê? Porque o teu cliente não usa filtro solar, vai vir a radiação ultravioleta, vai ativar aquele pigmento que está ali, e ali o teu sistema imunológico vai fagocitar, vai gerar metabólitos, e enquanto a célula se mantém viva, ela vai lá e ela vai dando aquela leve expansão ou até migração. Então, esse fenômeno, por mais que a pessoa seja artista, ela não tem como controlar. Então, o que acaba acontecendo? Isso é culpa dele? Não, isso é culpa da natureza química da tinta. Então, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter aqui um consenso que a tua tinta, ao mesmo tempo que tenha essa estabilidade, ela também tenha facilidade na remoção. Por quê? Ou se não, tintas que têm a característica de um poder de se, digamos assim, equiparar com a tonalidade da sua pele, que você não precisa removê-la. Então, ter um comportamento temporário, ter um comportamento definitivo. Então, o que eu puxo a orelha? Porque eu sou química, tá? Então, eu sei do chão de fábrica. Essa puxada de orelha que eu dou é assim: quem fabrica tem que entender de pele. Tem que entender como é que é o comportamento desse pigmento dentro da pele. Porque uma vez compreendendo e antes de lançar, ver quantas sessões aquela tinta desenvolvida foi removida,
você tem uma garantia de uma tinta segura no mercado, que o consumidor final, na hora que for bater no laser, não precisa ficar 6, 7, 8, 20 sessões. Sim. Né? Então, a gente faz a física se conversar com a química. Mas isso é um belo projeto que a gente pode depois colocar isso para andar. Né? Então, isso é fundamental. Então, tem que facilitar a implantação, mas também tem que facilitar a remoção. De ter tirado uma das cores refletivas, que é o laranja, ajuda muito. Né? Isso é fundamental, porque nem todo mundo trabalha com despigmentação química. Então, só trabalhar com o laser e outra, nem todo mundo tem um laser de baixa para fazer uma fotobiomodulação. Então, ali acaba gerando esse tipo de impacto. Sim. Então, as pessoas acabam, entre aspas, jogando uma frequência alta, uma energia alta, mas não fotobiomodula, que também é um outro questionamento que o Jerry também pode resolver. O pessoal confunde LED com laser. Sim. Esse Sim, isso está diz um tópico da especialista. aula. Isso é um tópico da aula lá de fotônica. Mas isso é muito bom. Exato. Olha, a indústria lá nos Estados Unidos foi o primeiro lugar que eu tinha visto. Não é NPM, eu não lembro o nome, mas era uma marca que trabalhava Americana. muito para capilar, sabe? E Ah, eles é começaram a a... colocar no site deles. Isso, olha, estou falando isso desde 2016, se eu não me engano, já começava a aparecer lá, Free Titanium, Free Titanium. Aí eu sempre conversava muito com a Eliana e sei que aqui no Brasil, aí no Brasil, né, ela foi a primeira que tomou essa iniciativa. Isso é muito bom, porque ela conhece pele e ela tem essa preocupação. Ela não é dona, atenção, eu estou citando ela porque ela está aqui, né? Ela é dona de uma marca, ela não é dona de uma indústria, né? Mas ela tem todo, obviamente, o interesse em oferecer sempre o melhor aí para que todo mundo saia ganhando. E nesse mercado é muito. O Brasil tem essa vantagem, né? Lá nos Estados Unidos, você chegou a ouvir uma vez sobre a Freedom 2? A Freedom tem muita coisa que passa como uma onda no mar, né? Já diria Lulu Santos. Vem assim, faz um boom. A Freedom 2 foi uma tinta. Isso foi antes até de 2010, que ela era. Hoje fala muito em microcapsulado, mas ela, quando você olhava no telescópio, parecia uma ova de peixe. E ela foi feita para polimerizada. facilitar, ela foi feita para facilitar a despigmentação laser. Ela era muito ralinha em cada bolinha, mas na visão global ficava a cor forte. Ah, não, Aí então os não é caras, polimerizada. o Uhum. dono da marca tatuou a logo da Freedom 2 e foi numa convenção lá em Los Angeles e tiraram com uma única sessão aquele vermelho. Aí, pô, ficou um boom. Sumiu. Sumiu do mercado. Sumiu. Não chegou a ser lançado. Sabe por quê? Compraram a patente. Quem comprou a patente? Uma grande fábrica de laser. Então, rola às vezes uma situação que parece Uma conspiração, situação. mas não é não, é É um dentro do mercado mercado. alimentando o outro, né? E outra, precisam de 10 anos, às vezes. Outra coisa que quem é das antigas aí vai lembrar. Um pouco antes da pandemia, apareceu um cientista lá do Canadá apresentando, lembra? Um creme que facilitaria a fagocitose, não sei o que, sumiu. Sim, Eu sumiu. esqueci o nome do negócio, do termo. Sumiu, cara, mas não sumiu, não. É que para fazer testes em humanos, às vezes leva 10 anos. E uma indústria farmacêutica comprou isso em 2026, provavelmente vai estar liberado no mercado. Então, tudo vai estar acontecendo, a gente tem que estar antevendo. Então, É. gente, olha, o assunto está Deixa para uma outra encerrado. live. Vai ter. Vamos fazer muita. Gente, olha só, o link, muita gente aí estava perguntando, está lá na minha bio. Quando vocês entra no meu Instagram, lá tem aquela bio, e também no grupo no meu grupo de WhatsApp, que tem muita gente aí que talvez não esteja no grupo do WhatsApp, é uma oportunidade para entrar também. Entra agora, quando acabar a live, vai lá no meu perfil, tá lá a bio. Entra lá, vai abrir lá um menu e lá tem tudo que vocês precisam, tá? E a Letícia aí que estava desesperada, onde está o link para comprar o Saad? Calma, que a Adriana Bosch falou que já vai te mandar em privado uma, uma mensagem, tá bom? Gente, muito obrigado aí por mais um domingo. Olha, terminamos na hora, hein, Vivian?
Tá porque vendo? 1 hora certinho, teve um atrasinho, mas foi ótimo. Eu adoro sempre conversar com você. Igualmente. Uma Tem honra outra, sempre. agora, domingo que vem, tem mais uma live onde nós vamos falar do Orange Expel, com a criadora do Orange Expel. Vai ter sorteio. E depois volta de novo a ter o ciclo de lives, só que aí vai ter umas que vão estar sozinho, eu sozinho. Já vou dar uns spoilers, gente. Eu vou fazer uma live com um dos maiores anestesistas do Rio de Janeiro, tá? Depois vocês vão saber. Também tem uma live que estava programada, essa você não sabia, com um dos diretores da diretoria 3 da Anvisa. O cara tinha aceitado fazer uma live comigo. Só que na última hora, para não se dar margem para fazer comigo, ia ter que dar para outros, me colocaram lá uma série de burocracias que eu vou ter que seguir junto. Falta até que me contactar uma associação de fabricantes para pedir uma chatice. Mas esse do anestesista está garantido. E depois eu volto a fazer de novo com os professores do SAB. Tá, gente? Não perde esse primeiro lote. Avisa para os teus colegas. Um mercado bom é um mercado saudável de conhecimento. Vivian, boa noite para você. Manda um beijo aí, pessoal. Vou tirar aqui. O Gerry entrou. Devia estar com a orelha quente, que a gente falou dele. Tá Falou vendo? bem, Gerry. Olha o Vou tirar os desafio. comentários aqui para a galera tirar aí uma foto. Eu vou com o meu vinhozinho aqui. Você... Meu café zerado com meu scoot, ó. Meu projeto 666 aqui, ó. Gente, marca aí a gente. Quem não segue a Vivian, por favor, siga. E nos vemos domingo que vem. Obrigado, Vivian. Um beijo para você. Beijo, gente. Beijo, Até a André. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até.